a crise do Oriente Médio dentro do contexto da crise capitalista mundial. Recentemente temos observado na imprensa imperialista mundial que os Estados Unidos tentam fazer uma campanha contra o regime sírio e a partir daí contra a Rússia e o Irã, em cima do suposto uso de armas químicas na região localizada a oriente de Damasco, capital da Síria, Guta Oriental. Isso, obviamente, não tem sido provado e, em definitiva, sempre precisamos ver o que está por trás dessa campanha. A guerra da Síria, que aparecia durante muito tempo como centro, o epicentro da crise no Oriente Médio, ela sempre foi uma guerra que teve por trás motivos econômicos muito claros. Em primeiro lugar, deve ser dito que em 2008 estoura a crise capitalista mundial, a maior crise desde a crise de 74, principalmente desde a crise de 1929, e ela acaba exacerbando as contradições e estoura as contradições sociais no elo mais fraco, que são os países árabes, do norte da África, do Sahel, que são os países localizados ao sul do deserto de Saara, e do Oriente Médio. Nesse sentido, as chamadas revoluções árabes estouram no Oriente Médio, em primeiro lugar, a partir de um fato, se poderia considerar como um fato até imbecil. Numa cidade secundária, na segunda ou terceira cidade de um país turístico, Tunísia, numa feira, um vendedor de alguma coisa, como poderia ser frutas, ele é intimado por uma fiscal e, como ele não tinha a licença para vender, ele tem a sua mercadoria apreendida. Então, essa pessoa, que era um desempregado, entra em crise, em parafuso, e se autoimola, bota fogo em si mesmo. Com isso, os países árabes automaticamente entram em comoção e nós tivemos, em primeiro lugar, na Tunísia, um grande movimento de massas, num país que, como acabei de dizer, era um país turístico. No Egito, a seguir, onde manifestações que começam com 150 pessoas, em uma semana se transformam em manifestações gigantescas, com adesão do movimento grevista, principalmente no setor da indústria têxtil, localizado em Cairo, que é a capital do país, e os operários do canal de Suez. Esse movimento acaba se estendendo a outros países como a Líbia e a Síria, também ao Bahrein, Kuwait, Iêmen, etc. Mas, como o fôlego desse movimento de massas era relativamente pequeno, porque ele começa, mas não é secundado por revoltas em outras partes do mundo, ele acaba ficando isolado. No caso da Síria, concretamente, porque aqui nós temos um debate na esquerda, no sentido de se isso aí foi uma revolução, um movimento de massa, foi toda uma armação do imperialismo, o que foi? De fato, o que nós tivemos é que nos primeiros 1 mês a 2 meses foram grandes manifestações de massas, que se manifestavam contra os efeitos das políticas neoliberais que estavam sendo aplicadas por um governo nacionalista burguês, o governo de Al-Assad. Mas devido à crise, esses governos, que são governos capitalistas burgueses, passam a aplicar as políticas hegemônicas, porque eles participam do mercado mundial. Aí, o que acontece? Em 2000 e a partir de 2008, havia uma grande polêmica em cima
a um grande negócio que envolvia a Síria, que era o fornecimento de gás à Europa, que poderia usar como via de trânsito à Síria. Então, estava para ser firmado um acordo entre Irã, Iraque e Síria para enviar gás que passaria pela Turquia e a partir daí seria escoado para a Europa. Só que surgiu uma contradição, porque os sauditas e os catares, o Catar, queriam levar o gás localizado no megacampo chamado Pars, que é compartilhado entre o Catar e o Irã, via a Síria, passaria obviamente pela Jordânia, Líbano, Síria ou Israel. Síria, provavelmente Israel não, porque nesse momento as contradições entre os sauditas e Israel não somente que eram grandes, sino que não poderia, a aproximação não poderia aparecer em público, senão poderia gerar uma grande desestabilização do regime saudita. E aí se transforma numa guerra de proxies, hubs, ou, se bem se quer, de agentes. Esses rebeldes sauditas, aliás, rebeldes sírios, onde tem a Al-Qaeda, o Exército Sírio Livre e outros mais, recebiam muito dinheiro, bilhões, dos sauditas, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. E o grande objetivo que estava por trás aí era, em primeiro lugar, um objetivo econômico, que era viabilizar esse projeto do gás, o fornecimento do gás à Europa, e de conter e até enfraquecer o bloco hegemonizado pelo Irã, que mantém sérias contradições com os sauditas, principalmente no Oriente Médio. O que acontece é que, conforme a guerra foi se desenvolvendo, nós tivemos a participação da Europa, aliás, da Rússia, em primeiríssimo lugar, na guerra do Oriente Médio e na Síria, a tentativa de envolvimento da Europa para participar sempre do espólio, o que foi acontecer de maneira super contraditória, principalmente por meio da França, da Itália, em escala muito menor, e fundamentalmente com a intervenção da Rússia na guerra da Síria. Por que a Rússia intervém? Porque a Rússia detém na Síria, numa cidade chamada Tartus, que fica na província de Latakia, localizada ao norte do Líbano, a única base que lhe restou no mar Mediterrâneo. E já tinham passado a perna na Rússia, o imperialismo norte-americano, no caso da invasão ao Iraque e à Líbia. Então, havia uma série de contradições ali. A Turquia também queria tirar o governo de Al-Assad para poder controlar com mais força a região e fortalecer esse papel de hub no fornecimento de gás à Europa, porque o grosso da indústria nacional, que é a indústria têxtil, tinha entrado numa carrota. Agora, conforme a crise foi se desenvolvendo, as peças foram se movimentando e situações novas aconteceram, até chegar à situação atual. Na situação atual, o que nós temos? Os sauditas e os catares foram os grandes derrotados nessa guerra. Esses grupos de rebeldes acabaram sendo derrotados. A Arábia Saudita está enfrentando uma outra guerra, que é uma espécie de Vietnã próprio, no Iêmen, que faz fronteira com a Arábia Saudita no sul. E o grande vencedor dessa guerra foram, em primeiro lugar, o Irã, a Rússia e, de maneira meio camuflada, a China. Recentemente, há alguns meses, foi chamada uma conferência de reconstrução da Síria, onde os grandes participantes serão a Rússia, a China e o Irã. Isso foi dito pelo ministro da Economia sírio. E isso acaba deixando de lado
os Estados Unidos, a Europa, que serão players, os jogadores no mercado de segunda importância, e os sauditas. Então temos uma situação muito diferente ali. Na Síria não existe petróleo, mas a quantidade de petróleo é muito baixa, uma produção que era antes do início da guerra de apenas uns 300 mil barris diários. Só para ter uma ideia, a produção do Brasil é quase 10 vezes mais, quase 10 vezes mais. Mas ele tem um grande papel aí, extremamente importante, na geopolítica da região. Por aí, ele faz fronteira com toda uma série de países fundamentais, como a Turquia, Israel, Líbano, o Iraque. E, dessa maneira, concentra as contradições da região. No ano passado, os Estados Unidos tentaram, dentro dessa política meio kamikaze e desesperada, de retirar, por meio de um golpe de Estado, o governo de Erdogan. Porque o governo de Erdogan é um governo meio que contraditório. Por uma parte, a Turquia faz parte da OTAN, mas por outra parte, a Turquia mantém relações próximas com a Rússia, por exemplo, com o Irã. Porque, afinal de contas, no capitalismo, tudo passa pela busca de lucros a qualquer custo. Após esse golpe de Estado, o que acontece? A Turquia se aproxima ainda mais da Rússia, da chamada Organização de Cooperação de Xangai, liderada pelos chineses e pelos russos, e a partir daí nós temos uma situação bastante especial e contraditória no Oriente Médio, onde o papel da Arábia Saudita ficou em xeque, os sionistas israelenses acabam sendo ameaçados e se fortalece muito o bloco russo, Irã, com a China por trás, e a forte milícia libanesa Hezbollah participando de maneira segundo plano nesse bloco. Ao mesmo tempo temos o papel da Turquia e o papel também da Síria e o Iraque nesse conjunto de contradições em que o Oriente Médio acaba se formando. Agora, qual é o papel dos Estados Unidos? O papel dos Estados Unidos foram sofrendo uma derrota atrás da outra. Durante o governo Obama, a situação chegou a um grau de crise tão alto que, para estabilizar a região, Barack Obama tentou se valer de um acordo com o Irã e os russos. O que acontece é que a política de Trump tentou seguir a política imposta pelos neoconservadores, a extrema-direita norte-americana, mas numa dificuldade muito grande, porque os Estados Unidos estão muito enfraquecidos na região, que é uma região muito importante. E, nesse sentido, o que nós temos é hoje os Estados Unidos entrincheirados no norte da Síria, numa aliança próxima com os curdos, e que dominam a região do norte, mas em contradições muito grandes com a Turquia e com a Rússia. Ou seja, o papel dos Estados Unidos na Síria é um papel extremamente contraditório e extremamente colocado em xeque. Então, isso tem a ver, dentro do contexto da política imperialista mundial, com o controle, por uma parte, do Oriente Médio, porque o Oriente Médio significa petróleo. O Oriente Médio também significa o gás. E aqui temos que abrir um ponto muito importante de discussão, que é o controle do dólar, a ditadura do dólar em escala mundial. Um dos aspectos principais pelos quais o dólar é imposto nas transações mundiais e controla mais de 65% das transações mundiais, é porque existem os chamados petrodólares. A partir da década dos anos 70, principalmente a Arábia Saudita,
que é o grande controlador da OPEP, vende o petróleo em dólares norte-americanos e aí todo mundo é obrigado a ter dólares para poder participar do mercado mundial e principalmente do mercado especulativo. Esse fator, essa ditadura econômica norte-americana, tem começado a apresentar sérias rachaduras. Quando Saddam Hussein disse que ia a vender o seu petróleo somente em euros, imediatamente ele foi atacado. A mesma coisa aconteceu na Líbia com Muammar Gaddafi. Só que agora estão entrando em cena os petro-yuans. O que são os petro-yuans? É a transação realizada em moeda local, principalmente no yuan da China, impulsionada pelo governo chinês. Todas as transações de energia nesse momento entre a Rússia e a China têm como base o rubro e principalmente o yuan. Os chineses estão tentando usar isso como plataforma no mundial, como moeda alternativa nas transações. E esse aqui é um país que consome o grosso do petróleo mundial. Um dos grandes fornecedores de petróleo para a China é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, nesse momento, ainda transaciona em dólares com os chineses, mas que em qualquer momento podem começar a pressionar para que as transações sejam feitas em yuanes, o que levaria a uma enorme desestabilização da economia norte-americana, levando em conta que os Estados Unidos hoje detém uma dívida de 20 trilhões de dólares, mais do que o próprio PIB, que seria de 18 trilhões, e que para rolar essa dívida vende os títulos norte-americanos, cuja venda é imposta em cima para os países que mantêm transações com os Estados Unidos, que é basicamente todo mundo. Os Estados Unidos implica nesse momento um terço, um pouco menos de um terço do PIB mundial, seja algo assim como um pouco mais do que a quarta parte, ou seja, tem um peso enorme. Se de uma hora para outra esse domínio começa a ser colocado em xeque pelo chamado multipolarismo, o que aconteceria? Estouraria a hiperinflação nos Estados Unidos. Porque como fariam para rolar as dívidas? A dívida norte-americana e manter o fortíssimo repasse de lucros para os monopólios norte-americanos e também para fazer com que a taxa média de lucro desses monopólios seja mantida. Teriam que fazer uma grande rolagem de dinheiro ou teriam que ir diretamente por uma guerra de enormes proporções. Então, o que nós temos é que o Oriente Médio se transformou hoje num dos grandes centros detonadores das guerras em grandes escalas que serão vistas no próximo período. Lembrando em conta que a guerra é a continuação da política por outros meios, como disse o famoso estrategista militar da época de Bismarck, von Clausewitz. E de toda guerra sempre surge o seu antípode. E o seu antípode está estreitamente ligado a si próprio. É a unidade dialética dos contrários. Toda guerra leva em si mesmo a revolução. A revolução leva também a contra-revolução, portanto, as guerras. Para o próximo período, é justamente isso que estará sendo colocado em pauta em escala mundial. E a crise no Brasil, o golpismo, a prisão de Lula, também tem a ver com isso. Porque Estados Unidos e as grandes potências precisam, em primeiro lugar, estabilizar a sociedade, o seu próprio quintal traseiro, do qual os Estados Unidos consideram a América Latina como um todo, principalmente o Brasil, a principal potência da região, porque estabilizando a sociedade, o que implica também na militarização da sociedade, como sempre aconteceu, e está acontecendo de maneira cada vez mais acelerada, por meio da ditadura do judiciário, por exemplo, como se vê claramente no Brasil, a partir daí o país estaria preparado para ir para a guerra, porque não se pode ir para a guerra numa sociedade que se encontra dividida ou enfrentando, por exemplo, um grande movimento grevista. Portanto, nesse momento temos no mundo
grandes focos de guerra em escala mundial. Em primeiro lugar, no Oriente Médio, mas não é o único. A região Ásia-Pacífico e a China é outro deles. As regiões localizadas próximas à Rússia, principalmente a Ucrânia, é outro deles. E nós vamos ter que ver para onde que evolui a situação na América Latina, como, por exemplo, a situação na Venezuela, que é uma situação dramática e se encontra controlada mais por um fio.